Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. O que é a história da Igreja, a história dos santos, são a história da vida eterna. A vida eterna a percorrer o tempo, a abraçar o tempo e a elevar os homens, a transformá-los e a eternizá-los. Aquilo a que em teologia se chama a divinização, a divinizá-los. Deus fez-se homem para que o homem se fizesse Deus. E assim acontece. Hoje é dia de São Martim e é muito estranho que um santo do século IV continue a ressoar nos nossos dias e a ser festejado e celebrado nos nossos dias e que permaneça na memória da Igreja, na memória dos fiéis. Ficou para sempre a história de um jovem soldado romano que, ainda antes de ser batizado, mas já inquieto pela presença que intuía de Cristo na sua alma, um certo dia de inverno, a cavalo, percorrendo as estradas do Império Romano, vê um pobre morto de frio, cheio de frio, e desce do cavalo, rasga a capa e dá metade da capa a este pobre, cobre este pobre com metade da sua capa, e este pobre é salvo da intempérie, da frialdade deste mundo, pela caridade deste homem, ainda não batizado, mas já movido por Cristo. E fica na memória dos fiéis o sonho que este homem teve, este Martim, teve nessa noite, em que lhe aparece Jesus Cristo, nu, cheio de frio e coberto por uma capa. Tudo o que fizeres a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. É este o Evangelho do dia de São Martim. Nosso Senhor a dizer: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me. E quando lhe perguntam: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te deste de beber, e quando é que te vimos nu e te vestimos? E Nosso Senhor a responder: quando viste um pobre cheio de frio e lhe deste metade da tua capa, foi a mim que o fizeste. E parece-nos um sonho que a divinização do homem, que a história da vida eterna na nossa vida seja tão simples, seja metade de uma capa oferecida a um pobre, seja as necessidades dos outros compartilhadas e feitas nossas num gesto de caridade e de entrega. Mas é mesmo assim. Este santo de hoje, depois deste gesto de caridade e deste sonho, foi batizado e viveu toda a sua vida para Cristo. O seu sonho era viver no segredo de uma vida entregue a Cristo, no silêncio e na paz de uma vida entregue a Cristo. E, de facto, fez-se monge, fez-se monge para viver na oração, mas o povo reclamou para ser seu bispo e ele tornou-se um bispo que se dedicou com toda a sua vida ao serviço dos seus irmãos, ao serviço de Cristo. Aquele sonho converteu-se em realidade. Aquele gesto que fez dele, que foi o primeiro passo para a sua santidade, foi o caminho de toda a sua vida. Oferecer-se pelas necessidades dos irmãos. E tu que me ouves, e eu que faço contigo oração diante de Jesus nestes 10 minutos, olho para a minha vida, olhamos para a nossa vida e vemos que está polvilhada de coisas destas, não é? Tu, se calhar, és mãe, ou pai, ou irmão, ou o que for, e não fazes outra coisa senão dar de comer a quem tem fome, os teus filhos, e fazes o jantar, e vais às compras, e levas aos colégios e às escolas, e ajudas a fazer os trabalhos de casa, e ouves com atenção, e dás um conselho, e um ralhete, e um raspanete. E em todas estas coisas vais ao encontro das necessidades daqueles que Deus te pôs no caminho, que Deus te ofereceu para que tu, na entrega da tua vida, te vás divinizando, te vás tornando cada vez mais semelhante a Ele. E se tu aproveitas, e se Ele aproveita
todas as circunstâncias e ocasiões da nossa vida para oferecer, para amar, para entregar a nossa vida ao serviço de Deus nos nossos irmãos, então a nossa vida, sem que às tantas o reparemos muito, torna-se vida de Cristo. Vida eterna a percorrer a história. História da santidade, história da Igreja. E talvez não fique de ti e de mim memória eterna no sentido, ou melhor, isso fica, porque na memória de Deus ficamos, mas não fique a memória nos santorais, nos catálogos dos santos da Igreja, mas fica o percorrer da vida eterna de Cristo, da vida eterna do Filho de Deus, do Espírito Santo, do amor eterno de Deus, a entrar na tua história e na minha, e na história deste mundo. E assim iremos construindo, dia a dia, com a nossa entrega, com o nosso esforço, o reino de Cristo. O reino de Cristo. Um mundo onde haja justiça. Uma família onde haja harmonia. Onde as pessoas se queiram bem e pensem umas nas outras. Onde o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus e o seu amor estejam presentes. E isto num desejo imenso de transformar a realidade. Ou melhor, de a marcar com a presença eterna de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Às vezes, espantamos-nos. Ainda hoje ouvia um amigo meu, um grande amigo meu, a dizer-me do seu desejo de que a sua vida fosse muito mais radical. E eu olho para a vida dele e digo, caramba, já há aqui tanta entrega, tanta generosidade, tanta vida levada a sério, mas quero dar mais um passo, quero deixar de ter tempo para mim, tenho demasiado tempo para mim, dizia-me, e quero fazer coisas grandes, não para ficar sob os holofotes dos homens e para ser aplaudido num palco deste mundo, mas para divinizar, para transformar a minha humanidade e a humanidade que estou à minha volta com uma marca e um sulco profundo que deixe rasto, como diz São José Maria no primeiro ponto do caminho, ser útil, deixa rasto, que a tua vida deixe rasto, um rastro de eternidade, e aproveita o tempo, tu e eu que estamos a caminho, aproveita o tempo, porque o tempo é curto e breve e é um caminho para a eternidade e é o nosso pedaço de responsabilidade na construção do reino de Deus. Um dia que passará, que chegará muito em breve, deixaremos de ter a possibilidade de, com mérito, isto é, com entrega caridosa, com entrega de amor a Deus e ao próximo, conformarmos e configurarmos a realidade. Um dia entraremos no eterno descanso. E esperamos que possamos entrar no eterno descanso e não na eterna condenação porque fomos uns preguiçosos e uns vaidosos e uns irresponsáveis e desperdiçámos o tempo, e o nosso tempo não foi entrar na eternidade, foi desperdício total, foi derramar uma vida no... Deus queira que isso não aconteça, mas é fundamental aproveitar a própria vida. Talvez daqui a 1800 anos ou 1700 anos ninguém se lembre de ti a não ser o teu Deus, mas terás deixado um rastro, terás deixado uma marca eterna com a tua vida, com a minha vida. E é isso que pedimos ao Senhor. Senhor, faz-nos aproveitar as oportunidades que nos dás, no tempo que temos, com os desafios que Ele tem. Saber identificar as fomes, as sedes, as nudezes, as tristezas, as doenças e as enfermidades, as prisões daqueles que nos rodeiam para podermos libertá-los e saciá-los e para podermos crescer em fome e sede de justiça e podermos ser obreiros da paz e podermos ser bem-aventurados porque choramos e lutamos e nos oferecemos pela paz para nos tornarmos filhos de Deus. E porque assim o nosso coração se foi tornando cada vez mais puro. E assim fomos capazes de ir suportando com cada vez mais alegria as provações e tribulações desta vida, sem nos queixarmos. Porque nos configuramos
cada vez mais e mais a Ti. E porque a Tua cruz, a Tua paixão, o Teu amor desmedido e sem medida nos foi arrebatando e conduzindo ao longo da nossa simples, esquecida e escondida existência. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda-nos, Virgem Mãe, a seguir o caminho de São Martinho, e que a nossa vida seja uma ode à Tua santidade, Senhor meu Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.